Diga aos da ilha de Creta que não devem apenas falar, mas também agir. Essa mensagem é a essência da carta a Tito. Doutrina e prática devem caminhar juntos. E esse apelo foi enviado por Paulo a Tito por volta de 65 d.C., quando Paulo estava na Macedônia e Tito estava justamente em Creta. Claro que resumir uma carta inteira em uma única frase deixa muitos detalhes de fora, mas expressar as coisas de forma assim bem direta e concisa é justamente o caráter dessa carta a Tito. Tito era um bombeiro do apóstolo Paulo. Ele se converteu ouvindo as pregações de Paulo e era um homem corajoso e determinado. Paulo já havia o enviado anteriormente com urgência aos coríntios para apagar ali um incêndio. Ele realizou essa tarefa com sucesso. E nesse aspecto, Tito era um pouco diferente de Timóteo, que, deduzindo dos relatos que temos, parece ter chegado a Corinto um pouco trêmulo. Mas, tanto Tito quanto Timóteo podem ser bons exemplos para nós. Ambos eram colaboradores do ministério do apóstolo Paulo, mesmo Tito sendo um pouco mais ousado que Timóteo. Tito não era judeu e, ao contrário de Timóteo, não foi circuncidado. E esse é outro exemplo bíblico que nos mostra que cristãos não estão mais sujeitos à lei de Moisés. Como de costume, pode ser útil fazer uma breve divisão temática da carta. Aqui não encontramos a estrutura clássica de Paulo, que costumava apresentar primeiro a doutrina e depois a prática. Em vez disso, a doutrina e a prática estão entrelaçadas em pequenas seções. Ao longo de toda a carta, Paulo se dirige a cristãos. E na primeira parte, ele escreve aos presbíteros, descrevendo como devem se comportar na igreja e como cristãos. No segundo capítulo, ele fala a cristãos de diferente grupo de idade e posição social e esclarece como cada um deles deve se comportar. Já no terceiro capítulo, ele aborda o importante assunto do comportamento cristão em relação ao Estado. Quando há caos em uma igreja local, a primeira coisa a fazer é reconhecer a ordem estabelecida e desejada por Deus. Por exemplo, se todos estão impondo sua razão ao mesmo tempo, é necessário instaurar o silêncio e esclarecer quem está no comando. E essa autoridade deve ser determinada apenas pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, e não por costumes locais ou culturais. Paulo relembra a Tito dos vários critérios que ele deve observar com precisão ao escolher os presbíteros, e ele já havia feito algo parecido com Timóteo. Esses supervisores eram extremamente importantes para conter os enganadores que percorriam a região, indo de casa em casa ensinando doutrinas falsas. Esses enganadores eram caracterizados principalmente por duas coisas. Primeiro, geralmente falavam sobre algum legalismo complicado de cumprir. E, em segundo lugar, eles mesmos não praticavam muito do que pregavam. No segundo capítulo, vemos diferentes grupos de pessoas e como eles devem aplicar a doutrina cristã em suas vidas, de modo que todo mundo reconheça que esses princípios vêm mesmo de Deus. Tito recebe orientações específicas para os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os jovens e os escravos ou servos. Mas e as mulheres mais jovens? Paulo instrui que as mulheres mais velhas devem ser um exemplo, de forma que possam acolher e ensinar as mais novas. Mais uma vez, o motivo é o Evangelho. E todos esses exemplos devem fazer com que olhemos para a cruz e para o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele pagou nossa dívida na cruz, não para que voltemos às nossas impurezas novamente, mas para que, agora purificados, nos mantenhamos limpos e pratiquemos as boas obras que Deus já preparou para nós. No terceiro capítulo, Paulo escreve sobre a submissão às autoridades. Mesmo sabendo que espiritualmente já estavam no reino de Deus, eles devem reconhecer a forma de governo que Deus estabeleceu sobre eles, e assim se diferenciar daqueles que são rebeldes contra o governo. Além disso, deviam se comportar de maneira pacífica e mansa com todos. Agindo assim, se destacarão de seus compatriotas, que possuíam uma reputação, digamos, diferente. E Paulo os lembra de um detalhe importantíssimo. São agora sim capazes de agir assim porque algo radical aconteceu dentro deles. O novo nascimento e a renovação pelo Espírito Santo que agora habita neles. A carta encerra com instruções pessoais, breves e concisas a Tito.
Ele deve evitar discussões com indivíduos que promovem divisões e facções dentro da igreja e buscar a comunhão com aqueles que se reúnem com amor e reverência em submissão à palavra de Deus. Em essência, uma aplicação prática do temor do Senhor: odiar o mal, separar-se dele e fazer o bem.